Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 137, de 180. Crença. Crês que há um só Deus e fazes bem. Mas os demônios também o creem e estremecem. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Alguns momentos de reflexão no Evangelho sacodem-nos o raciocínio, para que venhamos a despertar no reconhecimento de nossas responsabilidades em matéria de crença. Asseveramos a cada passo a convicção iniludível quanto à existência de Deus. Habitualmente, enquadramos a vida mental a determinado tipo de interpretação religiosa a fim de reverenciá-lo através do modo que supomos mais digno. Construímos santuários para honrar-lhe a munificência. Pretendemos enobrecê-lo em obras de arte. Sabemos admirar-lhe a sabedoria, seja na grandeza do firmamento ou na simplicidade do chão. Certificamo-nos de que as suas leis são inelutáveis, desde as que foram estatuídas para a semente até as que traçam caminho às constelações. Articulamos preces de louvor ou de súplica, nas quais lhe endereçamos os anseios mais íntimos. Receitamos confiança em Deus para todos aqueles que ainda não conseguiram entesourá-la. Às vezes, chegamos até mesmo ao entusiasmo infantil dos que imaginam adivinhar as opiniões de Deus nisso ou naquilo. Todas essas atitudes nascem da pessoa que reconhece a imanência de Deus. Entretanto, os espíritos perversos também sabem que Deus existe. Crença por crença, há crença nos planos superiores e há crença nos planos inferiores. Meditemos nisso para considerar que, acima de tudo, importa saber o que estamos fazendo de nossa fé. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós diante de mais uma lição extraordinária, em que Emmanuel intitulou de crença, e utilizando esta passagem do apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 19, que diz assim: crês que há um só Deus e fazes bem, mas os também o creem e estremecem. Então a passagem de Tiago diz que nós fazemos bem em crer em Deus. Mas é como se isso não fosse suficiente, porque ele diz que os demônios também creem em Deus
e estremecem com isso. Então, nós nos perguntamos, mas se eles creem em Deus, por que continuam no mal? Não é? E Emmanuel começa agora, então, a nos explicar. Alguns momentos de reflexão no Evangelho sacodem-nos o raciocínio, para que venhamos a despertar no reconhecimento de nossas responsabilidades em matéria de crença. Então, Emmanuel diz que se nós guardarmos alguns momentos para ler o Evangelho, para estudar o Evangelho, nós vamos ter nosso raciocínio sacudido, ou seja, despertado, para que nós possamos então nos despertar para o reconhecimento de nossas responsabilidades em matéria de crença. Então, quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, nós somos sacudidos para que nós possamos ver as nossas responsabilidades em matéria de crença. Por que crer? Não é? Então, quando nós cremos em alguma coisa, tem que resultar muitas coisas boas em função disso. Não basta crer, é o que Emmanuel está querendo dizer, não é? Diz ainda, asseveramos a cada passo a convicção iniludível quanto à existência de Deus. A palavra iniludível significa que não se pode esquivar, não se pode furtar, ou seja, não tem como nós fugirmos disso. Então nós asseveramos, nós confirmamos, nós temos convicção de que existe Deus, não é? Habitualmente, enquadramos a vida mental a determinado tipo de interpretação religiosa, a fim de reverenciá-lo, através do modo que supomos mais digno. Então, Emmanuel aqui está também fazendo uma colocação importante, que é normal que nós nos enquadremos numa determinada vida mental, para que tenhamos um tipo de interpretação religiosa, a fim de reverenciá-lo, através do que nós supomos de ser mais digno. Então, o enquadramento numa vida mental, numa interpretação religiosa, são as religiões. Então, seja qual for a religião, não é? Emmanuel não está fazendo nenhuma apologia, né? Fazendo com que o Espiritismo seja o correto. Então, seja qual seja, nós reverenciamos Deus da forma que nós acreditamos ser. E está correto. E está correto. Ou seja, Emmanuel não é um defensor da doutrina espírita como se fosse a única religião. Continua dizendo, construímos santuários para honrar-lhe a munificência. Munificência é um estado de generosidade. Então, como nós sabemos que tem esse estado de generosidade, não é, enorme, nós construímos santuários para honrar-lhe. Pretendemos enobrecê-lo em obras de arte. Então, foram diversas vezes que nós fizemos obras de arte para poder, então, reverenciá-lo. Continua, sabemos admirar-lhe a sabedoria, seja na grandeza do firmamento ou na simplicidade do chão. Então nós já sabemos como admirar a sabedoria de Deus, seja olhando para o firmamento, não é? Para as estrelas, ou então olhar para o chão mesmo, onde a gente está vendo ali, não é? Aquelas flores lindas que nascem para embelezar o campo, para ter o seu efeito também de alimento para o
o animal, alimento para o inseto, não é? Alimento para a abelha. Continua dizendo, certificamos-nos de que as suas leis são inelutáveis, desde que as que foram estatuídas para a semente até as que traçam caminho às constelações. Olha que coisa linda. Inelutável, são indiscutível, irrefutável. Então nós confirmamos isto. Nós certificamos que as leis de Deus são discutíveis. Não há como mudar, não é? Desde as que foram estatuídas para as sementes até as que traçam caminho às constelações. Então as leis que regem de Deus aqui no chão para as sementes que brotam, que crescem, não é? São as mesmas do universo quando nós olhamos para as constelações. Nós articulamos preces de louvor ou de súplica, nas quais lhe endereçamos os anseios mais íntimos. Então aqui Emmanuel fala da nossa relação com Deus, que quando nós articulamos preces de louvor ou de súplica, suplicando alguma coisa, nas quais endereçamos a Deus os nossos anseios mais íntimos. Também Emmanuel diz, receitamos confiança em Deus para todos aqueles que ainda não conseguiram entesourá-la. Então, nós falamos de Deus para as pessoas que estão precisando de ouvir sobre Deus. Para todos aqueles que ainda não conseguiram entesourar, ou seja, não conseguiram ainda armazenar este conhecimento sobre Deus. Essa fortuna, esse cabedal de ouro, podemos assim dizer, ouro espiritual, que as pessoas ainda não conseguiram. Então nós aceitamos isso, não é? Principalmente naquelas horas mais difíceis pelas quais passam as pessoas. Continua dizendo, às vezes chegamos até mesmo ao entusiasmo infantil dos que imaginam adivinhar as opiniões de Deus nisso ou naquilo. É verdade, às vezes nós chegamos a esse ponto, né? Esse entusiasmo infantil para imaginar o que Deus gostaria naquela questão, naquela opinião, naquela situação que a gente está passando. Todas essas atitudes nascem da pessoa que reconhece a imanência de Deus. Imanência significa qualidades, essência. Então, essas atitudes nossas nascem porque nós reconhecemos a essência de Deus. Agora, Emmanuel começa, então, a dar uma versão importante. Diz ele, entretanto, os espíritos perversos também sabem que Deus existe. Então aqui é que ele colocou a questão, não é? Nós sabemos que Deus existe, Deus é isso, Deus é aquilo, mas os espíritos perversos também sabem que Deus existe. Mas por que continua sendo perverso? É essa a questão. Por quê? Então, Emmanuel diz, crença por crença, a crença nos planos superiores e a crença nos planos inferiores. Então não basta ter uma crença, não basta você, eu sou espírita e eu acredito em Deus, e rasga diversos adjetivos dizendo disso, daquilo, mas não adianta. Não adianta. Por quê? Porque ele diz assim, meditemos nisso, para considerar que, acima de tudo, importa saber o que estamos fazendo de nossa fé. Olha que coisa maravilhosa. Então importa
não é? Não é nós estarmos com uma crença. Ah, eu estou numa crença, eu estou salvo. Pronto. Aí perdeu todo o raciocínio da vida. Importa saber o que está fazendo da nossa fé. Então, isto é que nós temos que nos perguntar. A fé que nós temos que trabalhar, que nós temos que fazer, que nós estamos fazendo a coisa certa, esta é a fé. Esta é a certeza que nós temos de que estamos no caminho certo. Que tudo nós podemos fazer, porque Deus está do nosso lado. Então, não basta ter a crença, é necessário ter a fé inabalável para que nós possamos dar o exemplo para as pessoas, ajudar as pessoas, conseguir ir em frente, mesmo com as dificuldades, porque as dificuldades sempre existirão. Não possamos de forma nenhuma esmorecer no caminho. Se cairmos, vamos levantar. Não vamos ficar chorando. É uma lição, como diz Emmanuel, para que nós possamos meditar. Meditemos para saber. Crença por crença, todos temos. Mas não tem crença uma melhor do que a outra. O que tem a crença é aquele que tem a crença na fé em Deus. Um grande abraço. Até mais ver. Foi muito bom ter estudado essa lição junto com você. Fique com Deus.